Acho que já estamos online. Vocês estão me escutando bem? Sim. Então, boa noite a todos. Eu vou bem abrir aqui a página para poder acompanhar também, ter certeza que a gente já está online. Sim, estamos ao vivo já. Bom, a gente vai dar continuidade a mais um Arqui Convida. A gente teve o primeiro com o professor Mauro e o Alexandre de visual. E hoje a gente vai falar sobre tratamento de documentos fotográficos. A gente sabe que o tema é muito extenso, não vai dar tempo de dar conta de tudo, a gente vai conversar um pouco, e na próxima vai ter a parte 2, com outras duas professoras que a gente vai anunciar no final. Bom, hoje a gente está recebendo a professora Thelma, da Unesp, e a professora Ana Carla, da Unirio, e para poder dar início a essa primeira parte da nossa conversa. Eu vou apresentar, então, a professora. Quando chegar a hora da professora Ana falar, eu apresento a professora Ana. Cadê a apresentação da professora Thelma? Bom que daqui a pouco eu vou compartilhar nos grupos também. Não manda. Professora Thelma, não estou encontrando aqui. Meu Deus. Quer que eu me apresente? Eu me apresento. Eu acho que eu vou querer, porque não está vindo. 1000 abas abertas e a gente não sabe de onde vem a música. Me perdoa. Estou bem assim. Por favor, professora Thelma. Então, tá bom, vamos lá. Boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite da Arqui São Paulo, estar aqui dividindo essa noite com a Ana Carla, a Raquel e com todos vocês. Minha graduação é em História. Eu fiz o curso de especialização em arquivo no IEB da USP, não vou falar quando, há muitos anos atrás. Fiz meu mestrado em História na PUC, meu doutorado em Ciências da Comunicação na ECA e fiz a minha livre docência aqui na Unesp. Desde 2006, não vou falar meu currículo profissional, mas desde 2006 eu sou professora aqui do curso de Arquivologia e Biblioteconomia no Departamento de Ciência da Informação da Unesp, aqui em Marília, interior de São Paulo. Né? Fica a 420 quilômetros da capital. Né? Como é que pode, né? É bem longe. Tá, mas é isso. Posso começar a falar? Você vai apresentar o que para a gente hoje, professora? Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho, é lógico que eu não vou falar sobre a história da fotografia, nem sobre arquivo especificamente, mas eu queria conversar com vocês um pouquinho como a fotografia foi inserida nos arquivos, né? E para a gente pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Posso dividir aí com vocês a minha apresentação? Deixa eu ver se eu acho. Por favor, aqui. eu acho que eu coloquei o errado aqui. Peraí, eu vou tirar então eu. E agora eu que não estou achando aqui a minha apresentação. Não estou achando a apresentação.
Agora vai. Vocês estão vendo? Raquel? Raquel? Oi, eu vejo. Ah, então tá. Então vamos lá. Vou colocar a gente de volta. Tá bom. Então vamos lá. Bom, isso aqui é mais no sentido da gente recordar um pouquinho sobre a fotografia, né? Então, essa é, para quem nunca viu, acho que todo mundo já conhece, é a primeira imagem fotográfica que nós temos, ela é de 1826. Porém, o anúncio oficial da fotografia só foi em 1839, né? Em janeiro, o Daguerre, que é quem continua as experiências do Niepce, ele vai até a Academia da Ciência da França para discutir com os outros cientistas esse processo. E em agosto no dia 19 de agosto de 1839, é que realmente eles fazem, né, o anúncio oficial da fotografia, e o governo francês gentilmente dá o livre acesso a essa invenção. Então, o processo da daguerreotipia, como era conhecido na época, né, esse sistema, ele realmente foi aberto para o público em geral. E assim a gente tem o desenvolvimento da fotografia. Então, o que era preconizado na época é que ela vinha de uma tecnologia altamente desenvolvida, uma técnica, né, que ela era extremamente científica, que ela tinha uma objetividade acima de qualquer coisa, e ela fazia de uma forma muito tranquila a cópia da realidade, né? Foram com essas crenças, né, que a fotografia entrou para nosso dia a dia e para a nossa sociedade. Então, essas crenças serviram para naturalizar o conteúdo da fotografia e ocultar as escolhas humanas e os valores culturais envolvidos em sua produção e consumo. Isso é uma autora canadense chamada Joan Schwartz, ela fez essa consideração em 2000. Então, é para a gente perceber que quanto menos nós, público em geral, soubesse o que realmente acontecia dentro da caixa preta, ocultaria essas escolhas e esses valores culturais envolvidos, tá? Para a gente ver como a fotografia ela adentrou rapidamente nas instituições, essa outra autora, Nancy Barclay, de 96, diz que existem referências ao uso da fotografia desde 1840. Para vocês perceberem, no caso aqui não é fotografia, é o daguerreótipo ainda, mas em 1839 ela tem o anúncio oficial. Claro que não é só ele, eu não vou entrar nesses percursos aí da descoberta da fotografia, porque a gente não teria tempo hábil, tá? Mas para vocês verem que 1839 tem o anúncio oficial, já em 1840 as instituições começam a utilizar, né? E quais instituições? Então, arquivos de fugitivos criminais das polícias da Bélgica, Suíça, França e da Califórnia. O governo francês, em 1851, estabelece o projeto Missão Heliográfica, com o objetivo de fotografar o patrimônio histórico e artístico do país. O Silver, de 2009, destaca que na astronomia também foi muito utilizado, né? Esse inglês, em 1840, o John Draper, consegue o registro da Lua, né? Nessa data também, a realização da primeira microfotografia, ou seja, eles usaram junto com o microscópio para fazer essa microfotografia. Então, a gente percebe que desde o início, né, desde a descoberta oficial, as instituições inserem nos processos e nas rotinas dessas instituições. Então, elas realmente começam a ser um novo elemento documental para quê? Primeiro,
São novos discursos sobre a sociedade, novas formas de analisar, representar e tentar transformá-la. A sociedade já não é, de uma maneira geral, uma coisa amorfa, ela tem que ter um estudo, ela é científica, né? Então, as pessoas precisam começar, diferente desse momento atual, a estudar, a compreender o mundo de uma forma catedrática, tá? Vamos falar assim. E dois, novas instituições. Então, estava surgindo várias instituições, né? Hospitalares, policiais, de vigilância, de disciplinamento, treinamento. Então, várias instituições começam a se formar no final do século XIX. Então, assim, novas instituições, práticas e profissões diretamente dependentes desse corpo social, que é a nossa sociedade, por meio de novas técnicas de vigilância, de arquivamento, de disciplina, treinamento e reforma. Tá? Esse é o John Tegmehl, de 2005. Então, a gente percebe, e eu aqui estou dando preferência a instituições, a Ana Carla vai falar de uma outra forma, mas aqui a gente vê que a fotografia ela foi inserida em diversos circuitos sociais, familiar, médico, policial, cultural, imprensa, e tantos outros que a gente tem, antropológico, né, estudos, turismo. Então, a gente percebe que assim, ela foi uma forma, né, uma nova técnica, tecnologia, linguagem, como vocês preferirem, que adentrou a todos esses circuitos. Tá? Então, nesse momento, as fotografias funcionavam como meio de arquivo e como fonte de evidência. Tá? Compreender o papel dessa fotografia nas práticas documentais dessas instituições equivale a revisar a história de um conjunto de crenças e declarações não evidentes sobre a natureza e posição da fotografia e seu significado em geral. Tá? Eles articularam uma diversidade mais ampla de técnicas e procedimentos para extrair e avaliar a verdade no discurso. Essas técnicas evoluíram, por sua vez, e passaram a fazer parte de práticas institucionais, essenciais à estratégia governamental dos estados capitalistas, cuja consolidação exigia o estabelecimento de um novo regime da verdade e um novo regime do significado. Tá? Então, vocês percebam que a fotografia ela serviu muito nesse momento a esse discurso. Tá? Era uma forma de ter a verdade registrada de uma maneira inequívoca. Tá? Então, todo mundo que via uma fotografia que aconteceu. Né? Então, esse caráter realista e natureza científica, que eram as principais características que a fotografia havia sido incorporada nas rotinas das instituições e, portanto, nesse momento, não foi reconhecida naqueles procedimentos técnicos que já existiam, né? Então, já existia arquivo, já tinha a produção documental, né? Já tinha tudo isso. Mas ela não foi reconhecida nesse momento, né? E por que a fotografia não foi reconhecida nesse momento? Porque ela tinha um caráter realista e essa natureza científica. Então, ela por ela só, ela já se explicava. Tá? Eu já tinha a imagem ali e eu não precisava mais fazer nenhum outro tratamento. Né? E aí eu queria trazer para vocês, rapidamente, como os manuais próximos a essa data, eles trataram a fotografia. Esse é o de 1898, todo mundo, né, os arquivistas aí conhecem bem, a gente trabalha muito com ele, que é o manual holandês. Ele não tem uma palavra sobre a fotografia. Né? Vocês vejam, ela é de 1839, as instituições já estavam utilizando, em 1898, quando eles lançam, nenhuma palavra sobre a fotografia. O manual do Jenckson, ele fala, eu vou passar aqui para vocês, ele menciona os novos materiais, ainda não usuais nos arquivos. E o Jenckson, ele é de 20, né, da década de 1920.
tá? Mas pondera que no futuro poderiam ser acrescentados nos trabalhos dos arquivistas, citando como exemplos filmes cinematográficos e os registros sonoros. Ele não cita a fotografia, tá? Voltando aqui, a gente tem o Schellenberg em 56, tá? Arquivos Modernos, Princípios e Técnicas. Olha que nós já estamos em 1956, tá? Segundo a Aline Lacerda, na tese dela, ela coloca que é o Schellenberg o primeiro realmente que coloca a fotografia, não só a fotografia, mas os documentos cartográficos e audiovisuais no domínio dos arquivos, bem como de propor sua inserção nesse universo por meio do tratamento técnico desses materiais. Percebam que, assim, 1839, somente o Schellenberg, em 1956, é que vai realmente incorporar, né? E aí eu me pergunto, se em 1956 o Schellenberg já apontou a fotografia como documento de arquivo, por que ainda em muitas instituições brasileiras é apartada do resto da documentação e quando tratadas são unitariamente? Eu não vou ficar falando aqui nos conceitos e princípios da arquivologia, que acho que a maioria estuda e sabe, né? Mas a gente não separa nunca um documento do seu conjunto, né? Ele tem que ter aquele laço orgânico para a gente compreender. Então, vamos pensar por que no Brasil isso não aconteceu, tá? A gente sabe que tanto nos Estados Unidos, Canadá, até na Inglaterra, todas essa documentação fotográfica, e isso tem estudos, eles são trabalhados na gestão, no records, como eles chamam, records, né? E quando vai para o arquivo, que lá eles falam archive, né? Já tem um tratamento, não vai só um acúmulo de material, ou como a gente chama aqui, massa documental acumulada, né? Tem um recolhimento, tem o descarte, ele já tem todos uns procedimentos adotados para a fotografia e para o audiovisual. Tem toda uma legislação específica a isso. Quando vai mesmo para o arquivo deles, né, para o permanente, já tem toda uma elaboração e ela é classificada, ela é tratada como um documento qualquer. No Brasil, né, ainda, infelizmente, em vários lugares, outros não, a primazia ainda é em se trabalhar os elementos visuais, né? E determinam não apenas o tratamento individual, mas a guarda permanente de todas as fotografias produzidas, como se fosse possível a identificação e o processamento. A gente não consegue, eu trabalhei durante um tempo no jornal Folha de São Paulo, né, lá em São Paulo, a gente não vai conseguir trabalhar todas as fotografias produzidas. Isso se a gente está pensando no analógico, se a gente pensar no digital, menos ainda. Então, assim, a gente tem que pensar de acordo com a instituição produtora, tá? Aqui são os autores espanhóis, o Sánchez Vigil e a Salvador Benítez, falando: existe uma certa tendência a pensar que o mais valioso são as próprias imagens, mas o que torna essa documentação valiosa são as informações que elas contêm e o contexto comunicativo em que são enquadradas. Daí as tarefas ligadas à análise são fundamentais na investigação, tá? Então, para não ficarmos somente nesse registro dos elementos visuais, é necessária uma discussão teórica profunda da produção e da organização dessa documentação no fluxo administrativo, tá? A inserção do documento no contexto de produção, quando é feita, nada indica além da proveniência, produzindo uma grande incógnita em relação às atividades. Isso é outra tese, é do Lopes, 2000, né? Então, a gente tem que pensar que, assim, não adianta só eu ter identificado a proveniência das imagens ou das fotografias, né? Eu tenho que estudar a produção, eu tenho que estudar o contexto, eu tenho que ver as funções e as atividades que a geraram, né? Então, temos que analisar e estudar esse contexto. Foi produzida respeitando sua organicidade e as funções originais,
né? Então, não adianta eu pegar lá no meu arquivo permanente as fotografias e esquecer porque elas foram produzidas, elas têm uma intencionalidade, elas tiveram uma intencionalidade, elas tiveram uma função. E é isso que a gente tem que buscar e procurar, né? Porque senão eu vou ter só aquele registro imagético, aqueles elementos, tá? Então, é outra que a Schwartz coloca, outra observação, é de 95, ela é canadense, então vocês vejam que assim, eles estão anos-luz nesse trabalho de fotografia, né? O fato de muitas impressões poderem ser feitas a partir de um único negativo, então, assim, a partir do negativo, vocês também sabem, eu posso fazer diversas impressões. Isso no sistema analógico, né? Ou de uma única impressão poder ser usada repetidamente em diferentes circunstâncias, indica a possível existência de vários documentos fotográficos originais, baseados na mesma imagem, mas feitos em vários momentos, para diversos fins e diferentes públicos. Esses conceitos demonstram que o significado de um documento fotográfico, olha bem, não está no conteúdo ou na forma, mas no contexto da criação do documento. Então, a gente tem que pensar também essa questão do que é o original, o que é a cópia na fotografia. Eu só tenho que analisar o contexto em que ela foi produzida. Ah, mas então a imagem não tem importância? Claro que tem, né? E a imagem, ela é importante de acordo com o contexto. Se eu pegar uma fotografia do meu acervo particular, eu posso ter uma imagem. Vem um fotógrafo profissional e faz a mesma imagem, vai ser totalmente diferente, os recursos são diferentes. Então, a imagem é importante para eu analisar esse tipo de elaboração, tá? Organizando os documentos na produção, então, o que eu sempre recomendo é que, assim, nós temos que pensar a produção da fotografia, tá? Seja ela digital ou analógica. Organizando os documentos na produção, temos as relações orgânicas, as funções determinantes para a elaboração daquela fotografia. Isso é uma citação minha, com certeza as fotografias realizadas por um departamento de recursos humanos de uma instituição não terão a mesma composição e resultado final dos registros produzidos, por exemplo, pela assessoria de imprensa, ou ainda pela área de engenharia da mesma instituição. As funções são diferentes, assim como a imagem final. Portanto, agrupar toda a fotografia produzida em um grande item no plano de classificação como um registro fotográfico não espelha as funções e muito menos identifica a produção desses documentos. Tá? O que é importante? Que a gente insira, né, no fluxo documental das instituições as fotografias, estabelecendo as relações orgânicas entre os documentos, fixando os períodos de guarda e, inclusive, isso eu sou muito criticada, prevendo o seu descarte. A gente tem que descartar a fotografia, lógico que com critérios, com estudos, com avaliações de profissionais competentes que vão poder nos orientar, né? Mas a gente tem que descartar fotografia, não dá para guardar tudo. Né? Então, isso é fundamental. Então, o que a gente tem que prever isso, vocês que estão nos ouvindo, que vocês são da área da arquivologia, a gente tem que pensar um plano de classificação, e no plano de classificação eu tenho que pôr as minhas fotos, o meu audiovisual, se eu tiver uma coisa sonora, e por aí vai. Tá? Eu tenho que pensar uma tabela de temporalidade. Por quanto tempo eu tenho que guardar aquela fotografia? Ah, é permanente. Não, às vezes não é permanente. Às vezes a fotografia é para ser usada naquele momento, depois ela não tem mais serventia, nem vale, nem a qualidade técnica permite isso. Tá? O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que descartar. Tá? Ou eu vou ter uma guarda permanente. Tá? Então, eu tenho que pensar nessas questões, porque, assim, a produção atual de imagem digital é infinita, modo de dizer, lógico que não é, mas assim, é uma produção muito alta e a gente não vai ter capacidade de tratar todas. Eu não estou falando de imagens do século XIX, fotografias históricas, eu estou falando numa produção rotineira dentro de uma instituição, tá? O mais que eu acho que a gente tem que pensar e começar
nos inserir é que, assim, a fotografia e qualquer outro suporte documental, que não seja o textual, não são arquivos especiais. Tá? Elas são documentos que, em determinados momentos da sociedade, ela foi inserida de uma forma naquelas rotinas institucionais e a gente tem que analisar. Da mesma forma que está acontecendo atualmente com a questão do digital. Se a gente for parar para pensar, será que o digital é especial também? Eu vou ter que tratá-lo diferentemente? Não, eu tenho que inseri-los dentro da rotina institucional e fazer como a gente faz com qualquer outro documento textual, né? Eu vou analisar, vou classificar, vou pôr numa tabela de temporalidade, vou descartar e vai ter uma parte que vai ter guarda permanente, né? Porque, senão, dessa forma, eu não vou conseguir tratar. Aqui estão as referências que eu usei para essa apresentação, que são alguns autores, né, que me apoiei para fazer essa apresentação, e muito obrigada. Agora vamos voltar. Obrigada, Thelma, muito bacana. Rápido, mas aí a gente discute, acho que fica com mais tempo para perguntas, né? Eu vou confessar que eu nem olhei o tempo, fiquei tão encantada, e tem uma citação que você fez ali que eu já vou querer copiar e colocar na minha dissertação, porque justifica que é uma beleza, assim, uma parte. Mas eu vou guardar as minhas perguntas, vou fazer de conta que do pessoal então importa. Deixa eu ver aqui. Eu não vi o pessoal fazer. Tem uma pergunta do Matheus. A gente podia fazer a pergunta agora e depois ir para a Ana, ou já passamos para a Ana? Aguenta aí, Ana. O Matheus está falando que, no fundo de arquivo que ele está trabalhando, ele acabou encontrando algumas fotos com relação a um projeto de saúde que teve há um tempo no município onde ele mora. Não quer contar onde mora, Matheus. Aí, porém, não estão especificadas de qual local são, no caso, escolas, mas sei que estão relacionadas ao projeto. Como eu posso classificá-las em um contexto? Pergunta difícil do Matheus, né? Difícil. Primeiro, porque eu não entendi. Em arquivo permanente. Vai, está no arquivo permanente, né? Oi. Você consegue ler a pergunta de... eu gostaria de saber, e aí... Ele está dizendo que está num projeto de saúde. Matheus, você está trabalhando em arquivo permanente? Que agora o pessoal gosta de fazer projeto em arquivo corrente também, né? Acha que vai resolver aquele problema lá, depois pode mandar a gente embora. Mas a gente não... no caso dele, o que eu acho legal não dá, eu teria que ver qual é isso que eu falo, a gente tem que estudar, né? Não dá para descobrir assim, mas assim, em relação... Então, tem um projeto. Então, no projeto deve ter as escolas que foram trabalhadas. É arquivo corrente. É arquivo corrente? É arquivo corrente. O pessoal gosta então do projeto ainda. Então é melhor ainda. É pegar essas fotos e ir atrás dos responsáveis, de quem fez esse projeto, né? E conversar com eles, que eles vão te orientar em relação a tudo isso. Né? Aí são as pessoas que estão ligadas. Tudo bem, arquivo morto, pelo amor de Deus, né? Se está morto, joga fora. Eu sempre falo isso com meus alunos. Bota o porta-retrato lá da Regina Casé. Morto, joga fora, porque se a empresa considera ele morto, joga fora. Ela não está dando valor nenhum a ele. Né? Mas, nesse caso aqui, eu acho que você deveria entrar em contato com quem trabalhou no projeto, que eles poderão te ajudar, né, a fazer essa identificação das fotos. E o porquê que elas foram feitas, né? Foi para algum relatório, não foi para relatório, se eles tinham que comprovar alguma coisa, e aí você vai poder saber. Tá? É por isso que eu falo, na produção, quem está fazendo aquele projeto, no caso, né? Ou quem está envolvido com a fotografia. Tá? Não sei se eu te ajudei, eu vou Matheus, só mas fazer... depois, se você quiser entrar em contato, a gente pode conversar.
Eu vou só fazer mais 2 perguntas e depois vou passar para a professora Ana. O André está perguntando se tem como promover identificação/classificação prévia em documentos imagéticos, de forma como se identifica documentos de gênero textual, por exemplo. Se dá para já estabelecer uma classificação prévia desses documentos imagéticos. Olha, aí todo mundo fala, você não dá solução para nada. Não. Ele pediu a receita do bolo. São quantas xícaras de farinha? Conta para gente. Não dá. Teria que ver a função primeiro, né? Porque, por exemplo, numa assessoria de imprensa, por que as fotografias são produzidas? Né? Então, eu tenho que levantar toda a função daquela sessão para eu entender. Agora, eu não. Você está querendo dizer se eu posso falar, por exemplo, de um registro de uma reunião? Eu posso considerar a fotografia como uma ata? Eu não sei ainda, eu acho que não. Né? Então, eu não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas a gente tem que estudar a função para que aquela fotografia foi produzida. E é na produção da fotografia, não vão fazer isso depois, que é pior. Tá? E aí, Raquel, mais alguma? Maravilha. E a do Luiz, ele está perguntando... Henrique, elegante agora. Ana, você quer comentar a pergunta do Matheus? Se você quiser abandonei... falar, Ana, fica à vontade. Não é só para mim, não. Eu abandonei a rainha assim. Ana, você me escuta? Escuta, que agora eu posso falar também, além de escutar. Ai, gente. Não, acho que não. Tá. Você vai fazer mais uma? Vou fazer só a do Luiz, então. Essa do Luiz eu posso comentar, se quiser. Show. Ela já leu a pergunta antes de mim. Há algum exemplo de instituição que faz gestão de documentos para as fotografias, como a elaboração de instrumentos? Desconheço essa ação e fiquei bastante interessada em saber ações do tipo. Na instituição onde eu trabalho como jornalista, propus para a jornalista de trabalharmos as fotografias, mas não havia pensado nessa variação. Vai comentando então, Ana, que a Thelma está puxando ali da memória. Posso falar, então? Oi. Ana? Fala. Oi. Eu acho que, na verdade, a Thelma... tá ali, voltou. Quer falar primeiro, Thelma? Ele está perguntando se há algum exemplo de instituição que faz. O meu primeiro emprego como arquivista, que eu comecei como estagiária e quando eu me formei fui contratada como arquivista, tinha um tratamento, mas só que o chefe do arquivo era arquivista também. Então, era uma situação meio atípica, né? Não é muito comum. As fotografias eram um arquivo corrente de engenharia, e o arquivo tinha todo o controle desde a produção. Mas aí os filmes, aqueles filmes de 36 poses, que o pessoal ia para campo, ia tirar foto das obras e tudo, acompanhamento de obra e tudo para fazer relatório, eles chegavam de volta na empresa com aquele rolinho e eles mandavam aquele rolinho para o arquivo. Só o arquivo tinha autorização para mandar as fotografias para o laboratório. As fotografias chegavam do laboratório com uma prova contato e os negativos, e ia um formulário para a pessoa que produziu as fotos para preencher cada fotograma, o que era, a identificação. Então, a identificação era feita praticamente imediatamente após a produção, e aí eles escolhiam, a partir da prova contato, quais seriam ampliadas para compor os relatórios. E o arquivo é que ficava com os negativos, com a prova contato, não ficava com ampliação, e quando eles precisavam de novo, eles solicitavam e a gente mandava ampliar de novo. Então, era controlado, era a partir do arquivo, nenhum outro setor podia mandar fazer isso, então... Mas era uma situação assim que não é a rotineira, né? Eu tenho noção disso. Que pena, né? Deveria ser assim. Mas, olha, eu não conheço mesmo. Eu vejo, por exemplo, algumas instituições públicas
A Unesp mesmo, nós fizemos a nossa tabela de temporalidade, o nosso plano de classificação, tabela de temporalidade, mas colocamos, por exemplo, dentro da assessoria de imprensa, que tem muita produção fotográfica, a gente só colocou o registro fotográfico, por exemplo, né? E é uma briga, eu ainda vou conversar com a CI, como é que a gente pode melhorar isso aí, e fazer descarte, ter tudo isso, mas de uma maneira com o produtor, né? Não é a gente fazer descarte aleatório ou coisa e tal. Mas, assim, é muito difícil mesmo. A Ana pôs um exemplo, mas vocês veem, é uma empresa de engenharia que tem uma preocupação com essas fotos, era um arquivista, né? Então, se o arquivista está naquela produção, no local, ele até propõe essas coisas, mas a maioria não é arquivista que tem. Então, é muito difícil mesmo, viu? Vamos lá, Raquel. Bacana. Tem outras perguntas, mas aí eu vou deixar para início. Não fiz a apresentação da professora Thelma, então acho que agora então eu vou pedir para a professora Ana se apresentar também, senão eu só vou ficar dizendo aqui que ela é a melhor professora, a rainha da arquivologia, e aí o pessoal já está cansado de ouvir isso, então eu vou deixar ela falar a parte que importa. E vou separando as perguntas para, no final, as duas comentarem, tudo bem? Eu gosto da parte que a Raquel me apresenta dizendo que eu sou a mãe do Thales. Mas fora isso... do detalhe. Mas fora isso, eu sou formada em arquivologia pela Unirio, mestrado em memória social também pela Unirio, o doutorado em ciência da informação pelo IBICT, e na época era convênio com a UFRJ, e agora eu fiz recentemente um pós-doc na UF e na Universidade do Porto, em Portugal. Recente, cheguei de lá esse ano ainda. E esse pós-doc foi nessa área de documentos fotográficos em arquivos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Arq São Paulo, a Ana Célia, a Clarissa, a Raquel, Camila, adorei, fiquei super feliz com o convite de estar aqui, de ter uma oportunidade para discutir esse assunto que eu gosto tanto, e ainda por cima com a Thelma, que também se dedica a esse tema há tanto tempo, e tem estudos e trabalhos nessa área. Enfim, eu pensei de falar um pouco sobre a importância do contexto nessa parte dos documentos fotográficos em arquivo, porque aí a gente está pensando em fotografias como documentos de arquivo, então, e aí, nesse caso, o contexto de produção é importante. A gente pensa assim, mas o contexto é importante para arquivos de uma maneira geral, não é só para fotografias em arquivos. Sim, é importante para todo arquivo, mas as fotografias em si nem sempre foram consideradas documento de arquivo e nem sempre foram tratadas como tal, mesmo quando tinha contexto de produção, tudo isso, como a professora Thelma destacou na apresentação dela. Então, é importante a gente destacar isso, que as fotografias, sendo produzidas como documento de arquivo, elas têm relação com todos os outros documentos que são produzidos em conjunto com elas. Então, a gente não tem fotografias isoladas. Então, quando até em determinados outros momentos se falavam arquivos fotográficos, não existem arquivos fotográficos, porque não existe um arquivo que seja formado só de fotografia. Se é arquivo, a fotografia está sendo produzida e, junto com ela, estão sendo produzidos uma série de outros documentos que têm relação com essa produção das fotografias. Então, se são arquivos institucionais, as fotografias estão sendo geradas por um objetivo dentro da instituição, e junto com elas tem os outros documentos que estão sendo gerados e que têm relação com essa produção, como nesse exemplo que eu acabei de dar do arquivo de engenharia. Junto com essas fotografias das obras, de acompanhamento de obra,
tinha uma série de outros documentos, inclusive esse formulário que se preenchia com a identificação, outros documentos tantos, os relatórios que eram, que as fotos iam compor os relatórios. Então, a foto tem relação com o relatório e o relatório tem relação com a foto. Não é só a foto que tem relação com os outros documentos. Os outros documentos também têm relação com as fotografias que estão sendo geradas. Então, isso em arquivos de instituições, em arquivos pessoais também, se as pessoas estão tirando foto da sua vida pessoal, então, dos acontecimentos da vida pessoal, batizado, casamento, festa de aniversário, viagens, sempre tem outros documentos também sendo gerados e que têm relação com isso. Então, se uma viagem, tem uma série de outros documentos que têm relação, e todos esses documentos que têm relação com as fotografias vão ser importantes para complementar as informações que a fotografia transmite, e vice-versa. As fotografias também vão complementar as informações dos outros documentos. Então, das viagens, dos eventos, em todos os sentidos. Então, sempre a gente pensa assim, que se é arquivo, se tem fotografia no arquivo, tem também outros documentos que têm relação, e esse contexto é importante na hora de analisar o conjunto. Os documentos são complementares, né? Bom, e aí a gente começa a falar sobre os documentos fotográficos nos arquivos pessoais. As fotos de cada um de nós vão refletir a nossa história de vida, né? Não só da gente, mas da gente como grupo, como família, da nossa família, dos nossos antepassados, e isso vai refletir a história, e vai refletir uma memória pessoal, né? E essa memória pessoal, quando é a de todos nós, vai construir, vai ajudar a construir uma memória coletiva. Se essas fotografias na casa da gente podem ter o objetivo de informar, de passar esse conhecimento das nossas gerações passadas para as nossas gerações futuras, né? E aí elas podem nunca ir para alguma instituição, ou podem algum dia chegar a ir para alguma instituição. Tem arquivos pessoais em instituições, né? Mas só que normalmente são de pessoas que têm alguma relevância socialmente ou na sua área de atuação. Normalmente não são de pessoas comuns, né? Então, são pessoas que têm alguma projeção na atuação. Mas existem algumas ideias de que as instituições deveriam também acumular acervos pessoais, também de pessoas comuns, para que a gente possa também, a sociedade, ter esse conhecimento também, né? Os arquivos pessoais são complementares aos arquivos institucionais na hora de transmitir a memória de uma sociedade. Então, esse acervo é importante também. As fotografias, elas têm poder de informar, de mostrar para alguém alguma coisa que ela não conhece, e a pessoa passar a ter uma certa informação sobre aquilo, ou então de trazer à memória alguma situação já vivida. Então, nesse caso do arquivo pessoal, principalmente, porque as pessoas veem fotografias de outras épocas e as pessoas falam muito isso, né? Isso é recorrente. As pessoas falam muito isso. A fotografia tem o poder de trazer aquela situação de volta. Então, tem gente que fala, eu vi a imagem e revivi aquilo tudo na memória. Senti o cheiro que eu sentia naquela situação, ou escutei de novo a música que tocava naquele momento. Então, ela tem um poder mesmo de agir na memória da gente, né? De reviver
situações vividas. Bom, até um determinado momento as pessoas tinham uma certa dificuldade em gerar arquivos, acervos fotográficos. As pessoas, não era tão comum as pessoas terem máquinas fotográficas e revelarem as fotos e tudo, até tipo década de 50, 60 ainda era um pouco difícil. Depois isso vai se democratizando, vai ampliando o acesso, as máquinas vão ficando, a qualidade vai aumentando, o preço vai barateando, o tamanho vai diminuindo também, e isso tudo vai ficando mais acessível com o passar do tempo, né, para as pessoas de um modo geral. E as pessoas começam a gerar mais fotografias. Mesmo assim, os filmes, a gente sabe que tinham filmes de 12, de 24, de 36 poses. Não era tanto assim como hoje em dia com a câmera digital, né? Então era tudo dentro de um limite. Apesar de já ir barateando, ainda não era tão barato assim, dependendo de para quem, era mesmo uma coisa limitada a determinadas classes, né? Isso quando a gente tinha as fotos em meio analógico. Quando a gente começou a gerar fotos digitais, essa possibilidade de gerar os acervos, de gerar as fotografias, aumentou muito. Em torno de 20 anos, a gente já começa a ver as câmeras digitais, e aí já gerar fotografias nato-digitais. Com a convergência dessas máquinas que passaram a vir acopladas aos telefones celulares da gente, todo mundo começou a gerar muito mais imagem, e isso também foi aumentando com o passar do tempo, né? No início não era tão comum, isso tem cerca de 12, 14 anos que foram para os celulares. No começo não era tão comum, as câmeras também tinham uma capacidade menor, a qualidade não era tão boa, enfim. Mas isso veio numa evolução bem rápida, né? Porque toda a história da fotografia a gente vê que demorou muito a chegar num determinado ponto e a partir dali a evolução ficou muito rápida. Então essa possibilidade de gerar as fotografias aumentou muito e de maneira muito rápida. Hoje em dia se produz muito. A partir de um determinado momento veio uma explosão de produção de imagens, todo mundo produzindo muito. Então, o acervo na casa das pessoas ainda é híbrido. A gente encontra as fotografias que foram reveladas e papel emulsionado e tudo, fotografias em meio analógico, e a gente encontra fotografias nos computadores, nos dispositivos, né, nos telefones celulares, em disquete, em disquete acho que menos, mas ainda tem alguma coisa em CD, em DVD, e que talvez as pessoas até não tenham mais como abrir, enfim. Mas, enfim, encontra-se... E até as fotografias que passaram a ser digitais, que eram inicialmente em papel emulsionado e tudo, que as pessoas começaram a escanear ou tirar foto da foto e transformar em digital uma coisa que não era inicialmente digital. Então, a gente encontra esses acervos híbridos. Quanto mais a gente vai vendo, assim, quanto mais quantidade, mais difícil de controlar, mais difícil de usar, consequentemente, né? Porque se a gente não controla, a gente não encontra. Então, eu vejo muito as pessoas falando isso. Eu tenho aquela foto, eu tirei aquela foto, mas eu não sei aonde está, eu não consigo achar. Então, as pessoas não conseguem usar, as pessoas sabem que tem, querem usar e não conseguem usar porque não conseguem encontrar. Então, esse é um problema sério, né? A gente sabe também que, quer dizer, eu concordo inteiramente com a Thelma quando ela fala que a gente tem que eliminar. Tem que eliminar, sim, principalmente essas fotografias digitais que a gente está gerando. Hoje em dia as pessoas tiram, tipo,
sei lá, 5, 10 fotos de uma mesma coisa para ver qual que ficou melhor. Antes a gente não tinha essa possibilidade, né? A gente tirava foto lá no rolinho e só ia saber se ficou ruim, ou se ficou boa, ou se perdeu todas, na hora depois que a gente levava para o laboratório. Então a gente não tinha essa possibilidade. Às vezes a gente perdia a foto de um evento, todas as fotos de um evento que não ia acontecer de novo, e a gente realmente ficava sem, ou então ficavam com várias fotos ruins. Hoje em dia a gente tira várias fotos de uma mesma coisa para ver qual que ficou boa. E a ideia seria eliminar, apagar as que não ficaram, mas só que nem sempre as pessoas fazem isso, e isso vai virando um acervo fora de controle. Então, se a gente não faz uma opção por preservar alguma coisa, a gente não consegue preservar tudo. A gente acaba não preservando nada. Então, a preservação é um problema sério que eu nem vou entrar nesse mérito aqui. É caro e é difícil, mas eu nem vou abordar. Só vou mencionar isso, que realmente precisa ser, porque também tem um objetivo quando a gente cria foto, né? Mais para trás, mais antigamente, a gente tinha o objetivo maior de tirar foto era a lembrança, era a memória, era recordar alguma coisa. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tira foto por outros motivos. A gente não tira só aquelas fotos que a gente quer lembrar, quer rememorar, que a gente quer guardar para a memória. A gente tira fotos com outros objetivos também. Então, a gente tira fotos só para efeito imediato. Então, eu vou ali comprar uma lâmpada para minha casa e eu tiro a foto da lâmpada velha para levar para comprar uma igual. Ou então, meu filho está na loja e eu tiro a foto de uma coisa que eu quero que ele compre e mando para ele saber o que é que eu estou querendo. Então, isso é uma coisa de um efeito imediato. Eu tiro uma foto de algum lugar que eu estou e eu digo assim, eu estou aqui, lembrei de você, e mando para alguém que eu conheço. Estou comendo esse doce, lembrei de você, e aí mando para alguém. Tiro a foto do que eu estou comendo, tiro a foto de onde eu estou naquele momento. Então, isso é uma coisa que uma coisa imediata, que eu não estou querendo guardar aquilo para... tiro a foto... às vezes a gente tira a foto de uma receita para mandar para alguém. Então, é uma série de usos que a gente tem hoje em dia da fotografia, coisas para não esquecer, e exatamente ali naquele momento, e que tem aquele efeito imediato que não é uma coisa para eu guardar para gerações futuras. Então, isso é importante, a gente saber diferenciar. Eu estava lembrando que nessa viagem a Portugal, uma das instituições que eu visitei era em outro lugar que não era o que eu estava hospedada, eu precisei ficar num hotel. Chego no hotel, vou fazer o check-in, estou na recepção, a recepcionista me fala uma série de informações, e aí ela fala assim, tinha em cima do balcão um daqueles quadrinhos de acrílico que poderia ter uma foto, poderia ter um anúncio, tinha no quadrinho o Wi-Fi do hotel e a senha. E ela me vira o quadrinho assim e fala para mim assim, tira a foto aqui para você saber a senha. Aí eu nunca tinha visto isso, eu levei um susto, porque em geral eles dão um cartãozinho, eles dão um papelzinho escrito a senha, e naquele dia ela falou, tira a foto aqui para você saber a senha. Aí quer dizer, mais um uso, né? E aí eu tirei a foto e subi, e lá em cima eu botei a senha nos dispositivos e tudo. E achei graça disso, porque cada vez mais a gente está descobrindo outros usos. Mas aí o que é importante? No dia seguinte que eu saí daquele hotel, aquela informação já não é importante para mim. Então eu posso descartar aquela foto, eu devo até, não só posso, como devo jogar fora aquela foto. Da mesma forma como se fosse um papelzinho escrito a senha, um cartãozinho escrito a senha, eu jogaria fora até talvez antes de sair do hotel, no próprio lixo do hotel. Aquilo já não me serviria no momento que eu estou fora daquele hotel. Então,
são diferenças que a gente vê nos objetivos mesmo de gerar as fotografias. Então, outro uso que a gente faz muito hoje em dia, que todo mundo faz, é um objetivo assim, de tirar a foto para compartilhar em redes sociais. Então, esse é um outro uso, né, que a gente deve considerar. E aí, nesse momento, nessa situação, as redes sociais estão funcionando como uma nova memória. É um novo ambiente que as pessoas estão usando para acumular e para registrar os acontecimentos do dia a dia. Então, as redes sociais também podem funcionar dessa maneira, de retratar as coisas que estão acontecendo na vida de uma determinada pessoa. As pessoas tiram e postam para divulgar para os amigos, para a família, mas aí a gente também pode fazer esse uso de... isso também está construindo esse registro, né? Eu tenho visto, nesse momento de isolamento social, de pandemia, várias pessoas que eu conheço, pessoas que andaram me contando, pessoas que eu vejo até nas redes sociais mesmo, mexendo em fotografias, mexendo nos seus acervos. Algumas mexendo com o objetivo de organizar, estão com mais tempo e aí pensam assim, vou organizar as fotos. Outras que mexem com o objetivo de relembrar, quero ver as fotos, matar saudade, ver as fotos antigas, e eu cheguei a ver casos também de pessoas que estão pegando as fotografias para digitalizar, até no sentido de preservar, com essa ideia de que eu estou digitalizando tudo, eu estou preservando tudo. Então, eu tenho visto muito esse movimento das pessoas pegando as fotografias e mexendo as fotografias, então também isso tem sido um movimento interessante atual, né, atualmente, as pessoas estão lidando com isso. Então, assim, eu tenho interesse nesse tema já há muito tempo. Eu fiz a minha monografia de graduação, do TCC de graduação sobre arquivo, na época eu chamava arquivos fotográficos. Em 98 eu já fiz um primeiro projeto sobre fotografias em acervos pessoais, familiares, que era o meu foco naquele momento, e era naquela época só fotografias em papel, só fotos analógicas, e de 2013 para cá eu comecei a analisar, comecei um projeto de pesquisa pensando nas fotografias, na evolução das fotografias, desde álbuns de família até as redes sociais, também as redes sociais funcionando um pouco como álbuns de família. Então, assim, eu venho desenvolvendo essas pesquisas, a gente acaba conseguindo responder algumas perguntas que a gente tinha e criando várias outras. Então, assim, eu tenho estudado sobre isso e tenho ainda várias perguntas para responder, e acho que vou continuar estudando, me dedicando a isso por um tempo. Nesse momento, eu queria só expor aqui algumas dessas preocupações que eu venho tendo. Tá? E queria de novo agradecer não só o convite, mas agradecer também tanta gente querida que eu estou vendo que está assistindo aí também. Tem uma turma de peso aqui, estou ficando nervosa. Obrigada, professora Ana. Bom, temos perguntas. Eu já estou tomando, inclusive, esporro por não fazer pergunta. A Malu brigou que eu não fiz a pergunta do professor André, que eu pulei, mas é que a pergunta do professor André, na verdade, tinha que ser para as duas. Ele está querendo dica de leitura. O professor vai na live do outro professor pedir dica de leitura. É isso que está acontecendo. Professor é assim, Raquel. O professor é assim, é desse jeito. Ele tá a gente aí, também faz isso, eu também faço. Aí ele quer, mas a dica de leitura que ele quer não é romance, é sobre as fotografias que nascem digitais.
nessa quantidade sem precedentes, né? Se já conhecem alguma... Ele perguntou para a professora Thelma, mas eu guardei para depois, que de repente a professora Ana viu alguma coisa por aí. Então, antes que a Malu brigue comigo de novo, dicas de leitura. Sim, vamos ver, né? A gente analisa, a gente procura aqui e manda por e-mail para o André, né? Pode ser. Eu recomendo a Bíblia, André. Já temos 2 pragas e você tem outros problemas para se preocupar agora. Bom, eu separei aqui porque tinha muito comentário. O Bruno, ele tinha perguntado para a professora Thelma, mas eu achei interessante guardar para depois também. Como ele gostaria de saber como é que ele pode pensar a diplomática contemporânea nos estudos de produção de documentos fotográficos. E... Maldade. Essa foi. Espera aí que eu vou buscar o Daniel Flores, que está aqui preso em alguma live, e vou puxar para essa. Acho que dá para usar. Não, dá para usar, mas não dá para falar em 5 minutos aqui na apresentação, né? Mas dá para usar e é uma questão de estudar também e ver como vai inserir essa questão da fotografia nessa diplomática contemporânea, mas é totalmente viável. Essa autora que eu trouxe, a Joan Schwartz, ela é da mesma escola da Luciana Durante, né? Então, ela também, essa coisa do contexto e de ampliar um pouco mais, é por aí que a gente tem que usar essa diplomática contemporânea. Não sei se a Ana... ela faz essa análise, né? Ué. Já é um uso aí que ela tá... Lá em 95, ela já estava usando essa questão da diplomática contemporânea. Bacana. O Eduardo, ele gostaria de saber, no caso do arquivo corrente, se seria prudente criar critérios de produção em parceria com o produtor, o fotógrafo jornalista, por exemplo, no sentido de definir quais seriam elencadas como oficiais após o expurgo do produtor. E considerando também os critérios definidos em parceria com o arquivo, se vocês conhecem algo parecido. Já defini antes, né? O que acontece, por exemplo, em jornais, tem sempre a figura do editor de fotografia, né? Que junto com o fotógrafo, ele vai selecionando aquelas mais adequadas para o veículo de informação, ou primeira página, ou as outras páginas. Mas tem sempre o editor. O ideal, e como a Ana mesma apresentou, conversou, falou do escritório de engenharia, é na produção junto com o produtor, no caso, o fotógrafo, né? É o ideal. Mas o problema é que nunca joga fotografia fora, né? Sempre guarda, né? O negócio é assim, selecionou, aquelas são as mais adequadas, tem uma definição melhor, aquelas guarda, as demais joga fora, porque senão não adianta fazer essa seleção, né? Não é isso? Eu acho também que essas regras de produção vão depender, vão ser importantes, serem adequadas àquela instituição. O que serve para uma pode não servir para outra. Então, eu acho importante que cada instituição crie a sua de acordo com o que ela define. Então, isso. Para jornal vai ser importante uma coisa, para quem vai cobrir evento, quem fotógrafo comercial que vai fazer um casamento, um batizado, é uma outra coisa. Então, depende do objetivo, né? Depende Depende do contexto, né? Exatamente, não tem como. O contexto que vai definir realmente, né? Não tem como. A Cristal, do jornal Estadão, ela falou, agora eu não consigo lembrar qual foi o canal,
foi compartilhado pelo professor Charley, foi lá da Unifesp, lá em São Paulo. Eu vou descobrir esse link. Ela fez um trabalho incrível lá no jornal. Aí, assim que eu descobri onde foi essa fala dela, eu compartilho aqui. A Malu, inclusive, deu a ideia. Depois que vocês tiverem dicas para o professor André, tá para a gente compartilhar no perfil da ARC. Olha, Malu, eu vou compartilhar eu posso aproveitar e compartilhar no grupo do Revi. Colocou. Cadê? Teve mais. O Eduardo respondeu. Isso. Em uma posse de servidores, por exemplo, o fotógrafo tira foto da paisagem do dia, sendo que para o arquivo o foco talvez seria o registro da cerimônia de posse. Mas aí também, né? Não, mentira, vou deixar vocês comentarem, mas nem tudo que é produzido é aproveitado, né? Vai para o arquivo, né? Sei. Ele pode fazer o registro, mas de repente não necessariamente vai. Enfim. Teve outro. O André Porto, Ancona, pediu, ele compartilhou ali no link o número 7 da revista Foto e Documento, falou que as colaborações para o número 8 estão sendo recebidas até o dia 15 de agosto. 15 de agosto, bacana. Não está tão pertinho, dá tempo de pensar alguma coisa. É legal essa revista. O Rob, desculpa, fala. Não, essa revista eu acho que ainda é uma que está começando, mas é só de arquivo e fotografia, então eu acho importante, né, a gente mandar artigos, porque vai consolidando na área, né, dessa de fotografia e arquivo. Tem uma pergunta em espanhol também para me fazer passar vergonha. Mentira, eu não vou ler em espanhol. O Robert está pedindo a sua tese, Ana, sobre arquivos pessoais. Então, não é uma tese, são já tem 2 artigos publicados, eu posso dar as referências, os links, e tem 2 artigos que estão no Prelo, que já foram submetidos e estão aguardando serem publicados. Então, também pode ver isso no nosso grupo de pesquisa, no site, no meu site também, tem esses artigos lá, ou então eu mando por e-mail também. Show. Eu posso fazer pergunta também? Pode. Só responder para o Djavan, é isso? Ele está... tem a Funarte há muito tempo. A Funarte há muito tempo trabalha realmente, é uma das principais aí na área de fotografia, mas o viés aqui que a gente está abordando é essa questão da gente manter a organicidade. Então, eu trabalhei muito com a Funarte, mas na parte de descrição, que eu não vou falar, que é no próximo encontro, né? Mas essa questão de manter a organicidade com os demais documentos, essa relação, a Funarte, que eu me lembre, eu não sei se a Ana, ela não tinha tanto essa preocupação como que a gente está querendo que fique registrado aqui nesse encontro, né? Porque pode falar, Ana. Trabalha um pouco com conservação e um pouco e na parte de tratamento de organização trabalha mais como se fosse documento de biblioteca. Isso até. Mesmo, Então, é por isso que a gente não citou tanto, mas realmente o da Funarte, para essa parte de conservação, é um dos melhores, realmente. Para a gente não ficar falando muito pouquinho, né, superficialmente, sobre todos os assuntos que a fotografia abrange, a professora, a Ana Célia pediu para as professoras deixarem esses assuntos para a semana que vem, e que vai ser também quinta-feira, também 6 horas. Eu fiquei interessada
fique interessado, não, fiquei com uma dúvida, na verdade, professora Thelma, com relação à construção, à elaboração desses instrumentos de gestão, de tanto o plano quanto essa tabela de temporalidade, eu posso ter entendido errado, pelo que você falou, a gente faria por função, né? Essa classificação. Isso. Por função da fotografia. Só que tem tido um movimento das instituições, né? Principalmente os privados começaram a ver a importância desses instrumentos agora, de adotar de tipologia, né? E como é que a gente poderia fazer isso? Não ia dar para fazer. Não, dá para fazer. Eu acho que volto é estudar, né? A gente tem que ver, mas dá para fazer, tá? Aqui em São Paulo a gente usa mais essa questão de função e não é estrutural, por exemplo, a gente pega pelos órgãos e as funções que cada um desempenha, né? E eu particularmente não trabalho muito com tipologia, mas é uma questão que a gente tem que debruçar e começar a pesquisar, ver como que realmente a gente viabilizaria isso, né? Mas eu acho que é viável também, entendeu? Tipologia o que é? Função mais espécie, não é isso? Talvez não fosse interessante você... espécie mais atividade, né? Não teria muito sentido você criar por a sua idade, né? Tipo, uma só para fotografia e outra por si. Estou falando besteira. Não, é que eu não ouvi, cortou um pouco a sua você fala. Fazer um instrumento à parte. Não seria interessante você fazer um instrumento à parte? O certo seria integrar essa documentação, já que ela está sendo produzida pela instituição, no instrumento só, né? E aí tem todo o movimento para construir esse instrumento de uma maneira, e aí eu fiquei confusa de como a gente faria tipo, um outro tipo de tabela, né? Não, é uma mesma dentro tabela do mesmo para todo documento. Se você pegar tanto aqui do Arquivo do Estado de São Paulo, como, por exemplo, da Unesp que a gente fez, é tudo junto. Tá? E aí a gente tem que ir no produtor e ver como ele faz isso. Né? E já tem fotografia lá? Já. Não do jeito que eu queria, mas já tem. Tem, por exemplo, na assessoria de imprensa, tem registro fotográfico. Tá? Já tem registro fotográfico lá. E aí todas as fotografias da assessoria de imprensa estão nessa coisa e é guarda permanente. Tá? E é isso que eu não concordo. Eu acho que não tem que ser guarda permanente, a gente tem que fazer uma avaliação, uma parte sim, outra não. E isso ainda está sendo discutido. Eu estou discutindo aqui com as pessoas para ver como é que a gente pode viabilizar isso. Porque, assim, não dá, como, por exemplo, uma instituição, né, uma universidade, guardar tudo que é produzido pela assessoria de imprensa. É impossível. E tem fotos que não tem nem por que guardar. É um pouco isso que eles falaram aqui, né? Eu vou fazer o registro de uma solenidade e eu tiro, por exemplo, uma menina bonita que está na plateia, né? Que a gente já viu muito isso. Então, para que eu vou guardar? Sabe? Então, tem umas coisas assim que a gente deve avaliar melhor. Tá? Agora, é uma questão de... Rever até a questão da... ver com o produtor, é isso. Pode falar, desculpa. Não é isso, é ver com o produtor, é sentar, conversar e estudar, né? Porque eu acho que só registro fotográfico não dá a noção do todo dessa produção. Verdade. Vou colocar aqui na tela recadinho da Ana Célia, aí, ó. Presidente da ARC São Paulo, que está explicadinho que teremos semana que vem. Imperdível. Está aparecendo para vocês? Tá sim. Agora.
Show. Vai ser a segunda parte de tratamento de documentos fotográficos, com preservação e descrição, a Patrícia Felipe e a Renata Baceto. Eu não sei se tem mais perguntas aqui. Não. Ah, sim. A Malu está perguntando, Ana, se os seus artigos estão disponíveis no grupo Revisar, que está na página, né? Na sua página? Está no meu site. Está no meu site. E se ela quiser mandar o e-mail, também eu mando para ela. Eu já anotei uns 2 e-mails aí de gente que pediu. Eu anotei. E se a Malu quiser, eu mando para ela também. Mas também pode ir lá ver no meu site. Tem várias outras coisas lá também. Tem. Bom, gente, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. A Andressa está informando que a tabela de temporalidade fim da Secretaria do Meio Ambiente, eles também têm registros fotográficos e eliminam. Bacana. Aí. Interessante, não sabia. Tem os e-mails. Eu vou, encerrando aqui, vou colocar, então, o site, quando as professoras passarem as dicas de leitura do André, eu publico aqui também. Então, vou agradecer a presença de vocês, em nome da Eu que agradeço, foi ótimo. Muito bom. E agradecer ao pessoal que participou, assistiu a gente hoje. Passar a palavra. Gente, última chance de pergunta, hein? Além da Arc Convida, que a gente está fazendo toda quinta-feira, vai ter novidades também. A gente está para fazer curso. Então, acompanhem a página. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação, professora Thelma, professora Ana. E até semana que vem, então. Certo. Obrigada, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Até. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Um abraço em todos. Tchau, tchau. Obrigada.